Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai começar o nosso primeiro simulado especial, o nosso simulado 25 é o primeiro especial para a revisão do Banco do Brasil. Então se você está estudando para o Banco do Brasil, a gente vai fazer essa semana aí só simulados referentes ao Banco do Brasil, só simulados com questões baseadas nas questões da Sesgran Rio, beleza? Se você quer fazer o simulado, dá um pause aqui, tem o link dele na descrição do vídeo, vai lá, preenche, você volta aqui depois, dá o play, assiste a correção, vê onde você errou, o que você poderia ter acertado, como você poderia ter feito diferente. Quer participar dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp para receber esse simulado de maneira antecipada? Ou seja, durante essa semana, assim como os outros simulados, né, assim como os outros dias, eu estou colocando lá na parte da manhã o simulado para vocês preencherem e na parte da noite eu trago a correção com o ranking. Além disso, olha que legal, você fazendo parte do grupo do Telegram e do WhatsApp, você faz parte do nosso ranking aí dos melhores colocados para você ver como está a sua pontuação perante os outros alunos aí, beleza? Bora lá para a nossa correção. Questão número 1. Um usuário fechou indevidamente uma guia do navegador web Google Chrome em uma máquina com Windows 10. O modo de abrir novamente a última guia fechada nesse navegador é pressionando a seguinte combinação de teclas. Ou seja, tá? Ele fechou uma aba lá no Chrome, ele está navegando através do Chrome pelo Windows 10, né? Então o sistema operacional Windows 10, e ele quer abrir novamente a última guia fechada nesse navegador. Qual que é a função que faz isso? Qual que é a tecla que faz isso, tá? Aqui ele está falando do Chrome, tá? Mas tanto no Chrome quanto no Edge, que Edge é o que ele pede lá no edital, né? Edge e o Firefox, tá? Por isso que eu trouxe aí o Chrome, porque o Chrome, as teclas de atalho com o Edge são bem parecidas, tá? Então vamos lá. Alternativa A, Alt F. O Alt F ele vai lá para a minha guia de personalizar o Chrome, tá? De configurações e personalização. Aquele famoso 3 pontinhos que tem lá no canto superior direito, tá bom? Alt T não tem função. Ctrl N, N vem de New, New o quê? Nova janela, tá? Ctrl N, nova janela. Ctrl Shift N, ele vai abrir uma nova janela em modo anônimo, tá? No Google Chrome aí em modo anônimo. Ctrl Shift T, se fosse só Ctrl T, abrir uma nova aba. Ctrl Shift T, abrir a última guia ou aba que foi fechada nesse navegador. Então, a alternativa correta aí, alternativa E, Ctrl Shift T. Questão número 2, ó. Deseja-se inserir no site de um banco mensagens audiovisuais que possam ser enviadas via e-mail. Tais mensagens deverão estar em um formato de alta qualidade, que podem ser reproduzidos pela maioria dos players de mídia. O formato audiovisual que atende às especificações apresentadas é o... Então, ó, audiovisual, tá? É uma mensagem do tipo de vídeo, tá? Não é só áudio, é formato de vídeo, tá? Áudio e visual. Então é vídeo, tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Alternativa A, 3GP. 3GP é um formato sim audiovisual, porém de baixa qualidade, tá? Nem todos os players de mídia rodam ele aí. JPG, extensão de vídeo não, desculpa, de imagem somente, né? JPG, JPEG vem de imagem. 3GP vídeo, JPG imagem, MP3 somente áudio, FLV é o de Flash Shockwave, né, que a gente tem lá, do Flash. Então ele faz o quê? São arquivos podendo ser audiovisuais, mas também de qualidade baixa e que não rodam na maioria dos players. Até antigamente a gente tinha que ter a extensão do Flash no nosso navegador para conseguir fazer com que vídeos desse tipo, informações desse tipo fossem reproduzidas. E MP4, aí fechou, né? MP4 aí é um formato de alta qualidade de audiovisual, né, de vídeo, e que roda na maioria dos players aí. Tanto que quando a gente está trabalhando com o Windows, quando a gente está trabalhando com o iOS, né, que são aí os onde a gente tem mais dispositivos que estão rodando esses sistemas operacionais, por padrão aí, quando a gente está trabalhando com algum software de gravação de vídeo, algo do tipo, o formato que ele salva é MP4, tá? Então MP4 é uma extensão meio que padronizada aí na nossa internet. Tudo bem que a gente tem outras extensões de vídeo, né? Aqui ele poderia falar pra gente o ponto .mov, aí ele poderia falar também o AVI, certo? Mas de alta qualidade. E esse audiovisual MP4 ele é um pouco mais compacto, certo? Então a alternativa correta aí, alternativa E, MP4 de audiovisual, ou seja, vídeo, extensão de vídeo MP4. 3. Um usuário precisa utilizar o explorador de arquivos do Windows 10 para listar pelo menos os atributos de nome e data e hora de modificação dos arquivos e das subpastas, contidos em uma pasta. Para apresentar esses atributos, depois de selecionar a pasta desejada no explorador de arquivos, o usuário deve selecionar a opção de exibição. Qual é essa opção aí que ele vai ter lá dentro do Windows Explorer? É o ícones grandes? Não, nem médios e nem pequenos. Aí é o tamanho do ícone só. Ele não vai dar nenhum tipo de atributo lá, como por exemplo, data e hora de modificação dos arquivos e nome deles. Alternativa D, detalhes. Detalhes é justamente o que vai pegar essa parte de data e hora e a parte de modificação do arquivo, os atributos, né? Ele ainda dá para mim lá que tipo de arquivo que é,
qual que é o programa padrão, qual que foi a data dele lá, né? Os mais recentes eu posso organizar eles lá do jeito que eu quiser dentro desses detalhes aí, certo? Então detalhes aí são todos os detalhes que a gente tem dos atributos de um arquivo. E lista ele só vai listar, tá? Ele faz uma listinha, um arquivo, depois uma outra coluna, um outro arquivo, uma outra coluna, um outro arquivo, uma outra coluna, um outro arquivo, tá? O detalhes não, é em uma coluna um arquivo, em uma coluna é a data de modificação, o outro é o tipo de arquivo que é, tá? E assim vai, ele dá mais detalhes aí separado nas colunas do explorador de arquivos, beleza? Então a alternativa correta da 3 aí, alternativa D, D de detalhes, ó, bacana, hein? Questão número 4. Diversas organizações optam por utilizar em seus computadores o sistema operacional Windows, o qual disponibiliza várias ferramentas importantes que viabilizam as atividades do dia a dia. A versão 10 do Windows oferece aos seus usuários um importante recurso que permite que seus arquivos sejam salvos para posterior recuperação em caso de eventuais falhas. Qual é a denominação desse recurso na versão em português do Windows 10? Alternativa A, estrutura Ribbon? Não, né? Histórico de arquivos? Fechou, tá? Você falou, professor, mas tem isso? Tem, tá? Ah, professor, mas eu achei que era backup. O histórico de arquivos, realmente, ele é um backup novo aí do Windows 10, tá? Só que ele só faz backup de arquivos, ou seja, ele vai fazendo então aquele meu backup incremental. Ele pega, salva o arquivo, né? A primeira vez ele vai fazer aquele backup completo e depois todos os arquivos que foram modificados ou arquivos que foram adicionados na minha estrutura lá, nas determinadas pastas, nas bibliotecas do sistema, né? As bibliotecas lá, imagem, documentos, músicas e vídeos. Conforme a gente vai atribuindo, a gente vai alterando esses arquivos lá, downloads também, né? Ele deixa todos os arquivos offline. Então, conforme a gente vai alterando o arquivo, alterei a estrutura dele, né? Modifiquei alguma coisa, salvei ou coloquei arquivos novos, ele vai entrando lá e fazendo o backup através desse histórico de arquivos, tá? Por isso que é histórico de arquivos. Por quê? Além de ele fazer backup desses novos arquivos, ele mantém como se fosse um incremental lá, tá? E o diferencial também. Por quê? Ele faz, além dessas cópias dos que foram alterados, eu posso retornar um arquivo para um ponto anterior no tempo. Então, olha que legal. Ah, eu fiz um arquivo, uma alteração lá hoje. Putz, mas já fez o backup e agora perdi? Não. Ele tem lá um histórico para você fazer a recuperação em uma data anterior, beleza? Então, por isso que chama histórico de arquivos. C, MSE, Microsoft Security Essentials. Não, tá? Provedor de serviço TAP também não. Windows Media Player. O Windows Media Player é o player aí de mídias, né? De áudio, de vídeo do Windows, beleza? Questão número... Então, a 4 aí está correta. Alternativa B. Próxima questão. Um supervisor de equipe precisa redigir um memorando para envio à chefia imediata. Ele precisa da colaboração dos seus subordinados na edição desse texto. Todavia, o supervisor quer ter acesso ao histórico de alterações. Quem alterou o que, a fim de que possa julgar quais sugestões ele aceita ou não. Qual recurso do Word 365 versão português oferece essa possibilidade dele aceitar ou não alguma alteração, alguma sugestão que foi feita no texto? É na correspondências? Não. Correspondências lá a gente trabalha com mala direta. Layout? Layout é a parte que eu tenho da disposição dos objetos dentro do meu texto, né? Ou seja, de imagens, de caixas de texto, de outras ilustrações, de vídeos online, se eu tiver aí, tá? Layout, então, disposição dos objetos dentro de um texto. Alternativa C, pesquisar. Não, pesquisar a gente vai fazer uma pesquisa, né? E ainda ele nem é uma guia lá. Essa possibilidade de pesquisa é mais como se fosse a nossa busca inteligente que ele vai fazer. D, revisão. Fechou, né? Revisão é uma das últimas coisas que a gente faz no texto. Então ele vai lá, ó, ele tem um histórico de alterações, ou seja, ele está revendo aquele texto. Ele vai julgar quais sugestões ele aceita ou não. Ou seja, foi dado sugestões para ele, ele vai rever esse texto e vai falar, ó, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não, isso aqui é uma sugestão que eu não quero, né? Essa eu quero. Tudo parte da minha revisão. Uma das últimas coisas que eu faço no texto é rever para depois salvar, imprimir, fazer alguma coisa. Beleza? Então a alternativa correta da 5 aí é a alternativa D. E aí suplementos são coisas que eu adiciono ao meu Word 365 aí, que são da minha loja da Microsoft. Beleza? Então a alternativa correta da 5 aí é a alternativa D, revisão. 6. Imagine que uma pessoa que está trabalhando em uma planilha do Excel e precisa que uma coluna fique visível na tela enquanto rola a planilha vertical ou horizontalmente. Qual ferramenta permite que se execute tal ação? De manter os meus painéis fixos lá, né? De manter ele sempre a minha parte de títulos e a minha parte lá, sempre também da minha parte de linhas visível, né? Isso daí a gente chama de congelar painéis. Por quê? Eu tenho títulos que eu não quero que eles sumam. Minha planilha é muito grande, muito extensa, tem muitas linhas, tá? Esses títulos, quando eu congelo esses painéis de títulos, quando eu for rolando, os painéis continuam lá. Para quê? Para a hora que eu for preencher lá para baixo, né? Ou seja, lá na linha 200. Imagina eu ter que voltar lá na primeira linha
para ver, isso daqui é referente ao nome da pessoa. Aí eu vou lá e coloco o nome da pessoa. Daí, putz, agora eu vou para a coluna do lado. Qual que é esse daqui mesmo? É data, o CPF dela, o que é? Eu tenho que voltar lá em cima. Não, quando eu congelo, o título da minha coluna, que fica lá em cima, ou o título da linha, que fica na primeira coluna lá da minha tabela, ele já fica fixo para eu não ter que ficar rolando essa planilha na vertical ou na horizontal atrás dos meus títulos, tá? Então, a alternativa correta aí é a alternativa E, congelar painéis. Tabela dinâmica, aquelas tabelas que eu posso fazer auto-preenchimento ou fazer a formatação dela de acordo com o que eu quiser, né? Eu vou assim, ele vai trazer textos ele vai trazer informações de um banco de dados aí, então ele vai preencher de maneira dinâmica. Redefinir posição, a gente não tem essa opção aí. Fixar coluna, também a gente não tem. Exibição lado a lado, essa exibição lado a lado é um método de exibição de planilhas lado a lado, tá? Não tem nada a ver com painéis. E a alternativa correta, então, a alternativa E, congelar painéis. Questão número 7. Um professor de línguas tinha 4 frases que estão preenchendo na coluna G as linhas 37, 38, 39 e 40, de acordo com a tabela 1. Usando Excel 2016 em português, ele separou as palavras de cada frase em colunas sucessivas, todas de uma vez só, a partir da coluna G. Assim, examinando as colunas, compara as palavras que ocupam as mesmas posições nas frases que estão na tabela 2. Para isso, ele usou o seguinte recurso, ou seja, tinha as frases lá da 37 até a 40, né? 37, 39 na tabela 1, e ele depois separou essas frases em colunas lá na tabela 2. Para isso ele usou qual recurso? O classificar? Não. Classificar ele ordena, tá? Ele não separa texto em coluna e nem texto em linha. Criar tabelas? Não. Criar tabelas ele cria uma tabela nova, tá? Ele não vai fazer com que seja aquele texto lá seja transferido, né? De um local para o outro aí, tá? Tabela dinâmica? Também não, acabei de explicar o que é. Texto para tabelas? Quase, hein? Texto para tabelas o que? Ele faria o texto, cada texto em uma tabela, né? Seria assim, mas não temos essa opção. A opção que a gente tem é texto para colunas, ou seja, ele delimitou lá, de acordo com aquele texto, né? Que cada espaço do meu texto representasse uma divisão de coluna, ou seja, lá, o espaço monstro, na 37 estou falando, né? Caiu do telhado. Então ficou tá vendo na tabela 2, ó? Deixa eu pegar aqui o meu marcador para vocês, ó. Aqui ele ficou, o espaço monstro, espaço caiu, espaço do, espaço telhado, tá? Então ele delimitou, ó, tudo que for espaço eu divido ele em coluna. Então, ó, aqui espaço, aqui a outra parte é coluna, espaço, outra parte, espaço, outra parte, espaço, outra parte, espaço, outra parte, tá? Esse aqui foi um delimitador que ele colocou quando ele faz de texto para colunas. Geralmente a gente utiliza lá o vírgula, o ponto e vírgula, ponto, o traço, o hashtag, alguma coisa assim, para delimitar como caractere de espaçamento entre colunas, para dividir a minha informação em colunas, tá? Então, a alternativa correta aí, alternativa E, texto para colunas, beleza? Questão número 8 aí. Uma das formas para inserir logomarcas ou textos em um slide do PowerPoint 365 em português, de modo que eles possam ser exibidos automaticamente em todos os outros slides da apresentação, é o uso do recurso de alternativa A, folheto mestre? Não. Alternativa B, slide mestre? Fechou, tá? O slide mestre é aquele slide que manda. Ele faz o quê? Eu coloco alguma coisa nele, ele automaticamente replica para os outros. A fonte do slide mestre, eu coloquei ele lá na minha apresentação, a fonte, a cor dele é preta, agora eu quero que ela seja vermelha. Quando eu altero a cor da fonte dele, automaticamente todos os outros que estão abaixo dele lá também são preenchidos, né? Abaixo que eu falo que estão obedecendo o slide mestre, certo? Então a alternativa correta aí, alternativa B. Guias, não, né? Macros, a gente não tem a opção de macros lá no nosso PowerPoint 365. E estrutura de tópicos é um método de exibição de slides lá, onde os tópicos na minha área de navegação são exibidos, né? Ou seja, o que eu tenho lá dentro do meu slide, ele é exibido de maneira de texto ali na lateral, em vez da visualização do slide, certo? Então a alternativa correta aí, da 8, alternativa B, slide mestre. Questão número 9. Que comando devo usar em um usuário Linux para renomear no diretório em que está o arquivo file1 para file2? Ou seja, que comando que o cara deve usar, né, o usuário Linux, para renomear um arquivo. Então, ele está no diretório, ele tem um arquivo file1 e ele quer renomear para file2. Alternativa A, mv file1, file2. Perfeito, tá? Porque mv é de move. Lembra, ó, ele além de mover, ele pode também ser utilizado para renomear. Na verdade, ele é muito utilizado para renomear um arquivo, tá? Então, o que ele faz? Ele vai mover o file1 para o mesmo diretório, né? Ele não colocou nenhuma pasta ali antes, para file2, ou seja, ele vai recortar file1, tirou para a área de transferência, colou como file2, somente renomeou. Então a alternativa A já está correta. CP seria cópia, né? Ele está copiando o file1
para file 2, então o que ele faz? Não está mudando, ele mantém o file 1, só que ele cria uma cópia do file 1 de nome file 2 dentro do diretório. mkdir file 1 e file 2, ele está criando o diretório de nome file 1 e file 2. rm file 1 e file 2, ele está removendo, né, o arquivo file 1 e file 2, se assim eles tivessem. E tout file 1 e file 2, ele está criando o arquivo file 1 e file 2. Beleza? Então, a alternativa correta aí da 9, alternativa A. Próxima questão. 10. O serviço de buscas do Google é um dos mais usados em todo o mundo. Para as pesquisas, o mais comum é a pessoa informar livremente algumas palavras e verificar se o resultado atende às suas expectativas. Como solicitar corretamente ao Google que seja pesquisada uma correspondência exata da frase prédio mais alto do Brasil? Aqui ele já deu para mim qual que é, como que eu pesquiso, né? Entre aspas duplas, tá? Entre aspas duplas, ele vai pesquisar por o texto exato, pela correspondência exata. Barra ele não usa, tá? Ele utiliza o barra aqui como se fosse, por exemplo, um operador de divisão. Menos prédio, aí ele está tirando, né? Quando a gente coloca o menos antes de uma palavra, ele está tirando o prédio, menos mais, menos alto, menos do, menos Brasil, tá? Hashtag prédio, ele está buscando por hashtags dentro de redes sociais. D, prédio mais alto do Brasil, entre aspas duplas, fechou, tá? É a pesquisa exata. E exato aqui não funciona, tá? Não existe esse exato. Ele vai procurar pelo texto exato, depois prédio mais alto do Brasil, tá? Então são duas coisas que ele está pesquisando. Então a alternativa correta da 10 aí, a alternativa D. Essas foram as 10 questões que eu trouxe para vocês do nosso primeiro simulado de revisão do Banco do Brasil. A gente vai ter mais outros durante essa semana e todo dia vai ter um para vocês, tá? Então, se você não foi bem, rever aqui. Tem as aulas no canal de cada tópico que a gente apresentou, tem de Excel, de PowerPoint, de Word, a gente tem a parte de Windows, a gente tem a parte de Linux, a gente tem a parte de pesquisa aqui, a parte de tecla de atalho, tá? Dá uma olhada nas aulas novamente, que é muito bom você revisar através de simulados e quando você ficar com dúvida, retorna lá na aula e visualiza, beleza? Se você quer fazer as nossas questões em PDF, quer fazer os nossos slides, né? Quer ter acesso aos nossos slides em PDF, tem uma promoção muito bacana para você que é assinante do canal e para você que faz parte dos grupos do WhatsApp e do Telegram, tá? O link para você fazer a aquisição desses meus materiais, os slides são mais de 190 slides de todos os conteúdos, tá? Então tem desde o conteúdo lá de hardware, software, sistemas operacionais, até a minha parte de suíte de escritório, pesquisa no Google, teclas de atalho, tá? A gente tem também a parte de malware aí, a parte de segurança da informação, a parte de redes, né? Que é muito importante aí no Banco do Brasil. Também tem as questões, que são mais de 250 questões. Tem um compiladão com 120 questões, as 120 melhores questões de informática que eu achei para vocês. E também mais de 15 simulados para vocês irem refazendo. Muito importante nessa reta final a gente fazer bastante questão e esses dois materiais estão com uma condição muito especial para você. É só clicar no link na descrição do vídeo, tá? Tem o link tanto para os PDFs, para os slides, quanto para as questões. Quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp? Você chegou aqui pelo YouTube, não faz parte? Os links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Vejo vocês lá no nosso grupo, bons estudos, boa revisão e bora gabaritar a informática.